Se há uns anos me tivesses dito que eu ia estar aqui hoje a falar sobre Deus com esta paixão, eu provavelmente ia rir-me na tua cara. Porque, para ser sincero, eu não queria saber. Deus, igreja, religião eram apenas palavras sem muito significado para mim. Mas alguma coisa mudou. E essa mudança não foi pequena. Eu cresci numa família católica. Todos os domingos lá estávamos nós na igreja. Era como um ritual. Fazia parte da minha rotina, tal como ir para a escola ou escovar os dentes. Eu fiz o batismo, a primeira comunhão, mas para mim eram apenas passos. Um caminho que eu segui sem realmente entender o porquê. O tempo passou e a minha família mudou para a igreja evangélica. Eu também mudei, mas não por vontade própria. Eu era jovem demais para perceber as razões. E tal como antes, simplesmente fui, porque todos também foram. Mas quando entrei na adolescência, as desculpas também apareceram. Estou cansado. Preciso dormir mais um pouco. Às vezes simplesmente fingia que ainda estava a dormir. Pequenas desculpas que pouco a pouco foram-me afastando da igreja. Até que um dia minha mãe chegou ao pé de mim e disse assim: "Não vou-te obrigar mais. Tu vais voltar quando estiveres pronto." E foi nesse dia que eu parei de ir de vez. Mas a igreja, por mais incrível que pareça, nunca deixou de se fazer presente. Os louvores que a minha mãe punha em casa, as orações antes das refeições, as conversas sobre os cultos, eram um eco. Algo que eu tentava ignorar, mas que insistia em fazer-se presente. A vida seguiu, e eu já era um jovem adulto com os seus 19 anos. E foi nesse momento que aconteceu um dos piores momentos da minha vida. O meu pai morreu. A dor foi brutal. Parecia que tudo à minha volta estava-se a mover em câmara lenta. Nunca tinha sentido nada assim. Nunca ninguém próximo a mim tinha morrido antes. Quer dizer, eu tenho uma vaga memória de que quando eu tinha 4, 5 anos, talvez até menos, lembro perfeitamente de ver várias pessoas entrarem na minha casa tristes, a chorarem, e eu apenas estava ali, a existir com o meu primo. Estávamos a brincar. Na altura eu não compreendia nada. Foi só muito mais tarde que eu vim a saber que foi naquele dia que o meu avô materno tinha morrido. E foi a primeira vez que eu vi a minha mãe chorar. E agora, tantos anos depois, a cena repetia-se. A minha mãe estava de novo a chorar. Mas desta vez eu já era consciente o suficiente para perceber a dor que ela estava a sentir. E vê-la assim, custou-me muito. Talvez até mais do que a própria morte do meu pai. Também porque nós já não éramos assim tão próximos. Na véspera da sua morte, a minha mãe avisou: "Olha, eu vou ligar para o teu pai porque eu acho que ele está doente. Queres falar com ele?" Mas eu, com aquela revolta da ausência dele durante anos, recusei. Eu não queria falar com ele. Mas lá no fundo, queria. Claro que eu queria. Eu estava ansioso por ouvir a voz dele. Mas infelizmente, ou talvez felizmente, porque teria sido mais difícil para mim, ele não atendeu. E no dia seguinte recebi a notícia de que ele tinha morrido num acidente de carro. Eu não chorei, nem uma lágrima. Mas lembro perfeitamente de ir ao YouTube e pesquisar músicas para chorar. Eu posso me estar a rir disto hoje, mas eu sei que naquela altura foi a minha forma de processar a dor. Eu sei que no fundo eu apenas não queria preocupar ninguém. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser forte. Afinal de contas, eu era o único homem da casa. E eu não podia falhar. Eu precisava cuidar da minha mãe e das minhas irmãs. Não havia um momento mais perfeito do que aquele para eu me voltar para Deus. Tudo apontava para isso. A incerteza, o vazio, a dor. Era como se eu estivesse num beco sem saída e a única luz no fundo do túnel fosse Ele. Eu já tinha ouvido várias histórias de pessoas que no seu pior momento encontraram Deus. Agora era a minha vez. E então, nada. Nada além de raiva, nada além de perguntas sem resposta, nada além de uma revolta que crescia dentro de mim. Porquê? Porquê é que isto está a acontecer comigo? Eu sentia-me traído, abandonado. Diziam que Deus nunca nos deixa, mas naquele momento parecia que Ele nunca tinha estado lá. Muita coisa dentro de mim mudou naquele dia. Mas há uma que eu lembro-me quase que perfeitamente. Até então eu tinha um certo receio do escuro. Não era medo, mas eu evitava sempre que eu pudesse.
Talvez por ter crescido num ambiente cristão, a ouvir as inúmeras histórias sobre o lado maligno e como é que as forças trabalham na escuridão, ou talvez porque eu não tinha consciência de que o meu mestre é muito maior do que todos eles. Eu estava tão revoltado que o escuro deixou de me incomodar. Porque, de certa forma, naquela altura, eu já estava nele. Sem rumo, mas com a pressão imposta por mim mesmo de ser o homem da casa, mergulhei de cabeça no desenvolvimento pessoal. Li livros, vi podcasts, ginásio, alimentação, testei tudo aquilo que eu conseguia testar. Abdiquei de muita coisa. Mas também conquistei muito para a minha idade. Analisei padrões, comportamentos, sucessos e falhas de pessoas que eu admirava e foi aí que eu encontrei algo intrigante. Todas elas tinham algo em comum. Deus! Como é que é possível pessoas de diferentes origens, diferentes negócios, falarem sempre da mesma coisa? De Deus! Isso despertou a minha curiosidade e foi aí que eu decidi testar. Afinal de contas, eu não tinha nada a perder. Comecei a buscar Deus de uma forma quase que obsessiva. Mais do que apenas conhecer, eu queria compreendê-lo. Pesquisei, orei, refleti, conversei com imensas pessoas. Não vou mentir que no início a minha motivação era meramente financeira, mas o que me fez ficar foi muito maior. A sua graça, o seu amor, a sua compreensão. Tanto que um dia fiz uma retrospectiva sobre a minha vida e a presença de Deus na minha vida, em vários momentos em que, na altura, eu não percebia, era inegável. Situações que, para mim, eram o final do mundo, mas que eram o início de algo muito maior. Ou coisas que eu queria tanto, mas que se as tivesse tido naquela altura, eu estaria completamente arruinado. Eu creio que foi por causa dessa reflexão e dessa retrospectiva que depois de vários anos sem ir à igreja, acordei num sábado com uma vontade enorme de ir à igreja. Fui ao quarto da minha mãe e apenas disse assim: "Mãe, amanhã eu vou à igreja contigo." Ela nisso até pensou que eu estava a brincar, mas quando ela percebeu que eu estava a falar a sério, um brilho diferente tomou conta do rosto dela. Aquela expressão indescritível. Era como se ela soubesse que eu finalmente estava a voltar para casa. E aquele culto foi magnífico. Se eu antes lutava contra o sono nos cultos, naquele dia cada palavra ressoava dentro de mim. E pela primeira vez em anos eu chorei. Como vocês já sabem, nem na morte do meu pai eu consegui chorar. Mas ali, diante de Deus, diante daquela energia, daquela glória, todas as muralhas que eu tinha construído até então simplesmente desmoronaram. E as lágrimas vieram sem controle, sem resistência. Para ser sincero, foi uma das melhores sensações da minha vida. Desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. A presença de Deus tem sido avassaladora. Hoje estou numa jornada de crescimento, de me aproximar cada vez mais de Deus e de me tornar uma pessoa melhor. A minha história com Deus não foi como aquelas que estás acostumado a ouvir. Não houve uma tragédia que me fez cair de joelhos. Não houve uma luz do céu, não houve uma voz audível a chamar por mim. O que houve foi busca. Eu busquei Deus de todo o meu coração. E ao contrário do que muitos pensam, Deus não está escondido. Somos nós mesmos que às vezes recusamos vê-lo. A verdade é que se procurares, vais encontrá-lo. Se des um passo na sua direção, vais perceber que ele já estava à tua espera. Só precisas decidir. Abre a porta. Testa. Dá esse passo. Não tens nada a perder. Mas o que podes ganhar é imensurável.